noite, queridos irmãos. É uma alegria imensa estar nessa casa de luz, estar nessa casa que nos recebe tão bem. Já vim outras vezes na condição de jovem, né, de participar de alguns outros encontros. E nós estamos reunidos hoje em torno de um assunto que agora em setembro, né, o Setembro Amarelo, a gente dá mais visibilidade para as questões da valorização da vida. E hoje, então, o nosso tema é conhecer-se para bem viver. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento, né? Uma das ferramentas que nós temos para nos auxiliar na nossa progressão, na evolução do nosso espírito. Muito importante, né? Nessa jornada que o nosso espírito trava. E é importante, né, nós conhecermos o nosso íntimo, os nossos impulsos, as nossas fraquezas, as nossas forças, para que a gente consiga enfrentar situações do dia a dia, ainda mais nesse mundo tão materializado. Então, começando um pouquinho o nosso estudo, eu queria conversar com vocês, voltar um pouquinho na história. O autoconhecimento, né, o tema conhecer-se, ele já é trazido para a humanidade desde a antiguidade. E aí a gente lembra de um filósofo chamado Sócrates. E Sócrates, né, ele é considerado o pai da filosofia antiga, trouxe muitas contribuições, né, para essa área do conhecimento. Viveu aqui antes de Cristo, né? E nessa longa jornada de contribuições que ele trouxe, uma delas foi olhar para as questões do ser. Antes de Sócrates, os pensadores da época, né, se voltavam muito para a natureza, os elementos, né, a água, o fogo, a terra, buscavam entender o que acontecia, qual a relação desses elementos com a criação. E Sócrates vem com essa nova proposta. E a gente? Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? E claro, né, na época, ainda antes de Cristo, foi trazendo essas provocações, sempre com muitos questionamentos. Ele não era muito de dar respostas, ele era bom em fazer perguntas. Então ele indagava todos os seus discípulos que acompanhavam ele, né, tinham essas indagações constantes sobre tudo. E essas questões do ser humano, esses questionamentos, né, nós buscamos responder até hoje, né, no nosso íntimo, buscando nos entender, porque somos complexos, né? Nosso espírito já tem uma bagagem, aquela que a gente esquece ao reencarnar, para conseguirmos passar por essa vida como uma folha em branco. A gente vem com nossas emoções, com nossos desafios, né? Cada um com o seu desafio, cada um com seus pontos fortes, com seus talentos, para serem desenvolvidos ao longo da existência. Bom, com o passar dos anos, a humanidade evoluiu, o conhecimento evoluiu, a ciência evoluiu. E aí, cerca de 200 anos, veio uma jovem doutrina espírita nos aclarar um pouco mais sobre essas questões do espírito. E aí algumas perguntas já nos foram respondidas e norteadas, né? Por que estamos aqui? Quem somos? O que somos? Então, algumas questões a gente já consegue começar a responder, a refletir sobre. E assim como Sócrates era muito de perguntar, Jesus, Kardec, também nos ensinam isso, né? A questionar, ter uma fé raciocinada, questionar o nosso íntimo, que esse é o convite dessa noite, né? E, certa feita, Sócrates
sua época, ele foi se consultar com um oráculo, o oráculo de Delfos. E aí o oráculo disse para ele que ele era o homem mais sábio da sua época. E ele explica para Sócrates que ele era o mais sábio porque ele entendia que ele não sabia nada. E aí a gente tem a frase de Sócrates, atribuída a ele: só sei que nada sei. Então, ele já partia desse princípio, né? Não sei nada, estou aqui para descobrir, estou aqui para aprender. Se colocava nesse posto. E quando a gente fala de reforma íntima, de autoconhecimento, é importante termos essa noção, né? Que nós temos um mundo inteiro. A gente conhece a nossa realidade, mas a gente tem um mundo inteiro de outras situações, de outros seres individuais, com experiências diferentes, com bagagens diferentes. Então, na verdade, a gente não sabe nada. Então, seguindo, tem uma outra frase também atribuída a Sócrates, e essa estava inscrita no templo de Apolo. E em cima do templo dizia: conhece-te a ti mesmo. Isso lá na antiguidade. E isso nos lembra uma questão de O Livro dos Espíritos, a mais lembrada quando a gente fala de autoconhecimento, que é a questão 919. E eu vou ler para nós. Kardec então pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos, muito categóricos, nos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nós já tínhamos na humanidade a resposta para essa pergunta: conhece-te a ti mesmo. Esse é o meio mais eficaz de nos melhorarmos. E na continuação dessa questão, 919A, Kardec indaga de novo os espíritos, né? Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Então, nessa pergunta, Kardec está fazendo o que nós estamos fazendo hoje, né? Tá, a gente já entendeu que tem que se conhecer, mas é muito difícil. Como que a gente faz isso? E aí, é interessante a gente ter em mente que a resposta para todas essas perguntas estão dentro de nós, e não fora. Por isso que o autoconhecimento é esse olhar para dentro, né? A gente busca no nosso íntimo nos conhecermos. E na resposta, eu não vou ler porque ela é muito grande, mas eu vou resumir para a gente, é a resposta nos dada por Santo Agostinho, e ele não traz uma receita de bolo. Ele não traz um passo a passo. Porque cada ser é individual. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dores, cada um tem os seus talentos. Então não tem uma receita de bolo. Mas ele nos dá uma dica, né? Ele não nos deixa no escuro. Então Santo Agostinho nos conta o que ele fazia, que dava certo para ele nessa jornada de autoconhecimento. Então toda noite, quando ele se recolhia, ele refletia, revisava todos os atos, todas as situações que ele tinha tido durante o dia. E ali se questionava, né? Se questionava se tinha feito mal para alguém, se tinha feito bem, se tinha, ele diz, ferido a Deus ou não, né? Então ele vai se questionando como que ele tinha sido durante aquele dia. Para se conhecer, saber o que ele precisava melhorar, para no dia seguinte, né, uma nova oportunidade de corrigir aqueles erros e de fortalecer aquelas virtudes. Então, resumidamente, essa é a dica que Santo Agostinho nos dá, né? Revisar os nossos atos. Porque a gente também não
controla o que o outro faz, o que o outro pensa, porque somos seres individuais. Mas a gente pode aprender a nossa reação, nos conhecermos, saber como a gente vai reagir. E na verdade a gente não se conhece, né? A gente pode pensar numa situação prática, todo mundo sempre pensa o que vai fazer se for assaltado um dia. Eu vou reagir. Não, eu não vou ficar bem quietinho, né? Deixa eu levar. E a gente não sabe. A gente só vai saber na hora, porque a gente ainda não se conhece. Então, essa era a dica de Santo Agostinho. E, na verdade, ela é uma soma de dicas, né? Se a gente for esmiuçar, pensar, refletir sobre, questionar, né, esse exercício, a gente vai ver ele nos trazendo que as respostas estão dentro, não fora. A gente vai ver ele em mente com os ensinamentos de Jesus. Então, sempre que a gente for nos questionar, é interessante. O que será que Jesus faria nessa situação? Será que eu estou indo de acordo com aquilo que Jesus nos deixou de mensagem? Será que eu estou indo de encontro com aquilo que eu acredito ou estou indo por um caminho diferente? Então, temos esses recursos para nos auxiliar. E vocês viram que vem desde a antiguidade essa busca pelo autoconhecimento, pelo conhecer-se. E até hoje nós nos reunimos para refletir sobre isso, como estamos fazendo hoje. Não é uma tarefa fácil, meus amigos, mas é uma construção diária que a gente faz um pouquinho a cada dia. Todo dia, quando acordamos, temos essa nova oportunidade. Essa oportunidade de fazer diferente, de repensar o que a gente fez, né? Então, é importante a gente ter em mente que não é fácil, mas que é aos pouquinhos. E quando a gente fala de educação dos sentimentos, de autoconhecimento, de virtudes, sempre me vem à mente esse livro, é o livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Esse livro aqui que eu tenho é de 2015, a edição dele. Foi mais ou menos quando eu tive o primeiro contato com ele. E até hoje, meu objeto de estudo. Não consegui soltar ele ainda. E nesse livro, no capítulo 5, Jason vai conversar um pouquinho sobre vontade e sentimento. E aí a gente chega, né, em determinado momento ele vai discorrer sobre vontade. E aí ele diz que ninguém vai se conhecer, ninguém vai educar seus sentimentos se não tiver vontade. Nos parece uma coisa muito simples, né? E a gente volta de novo e na prática. Às vezes, ele não diz a força de vontade que a gente conhece usualmente. Ele fala de uma vontade vinda do Espírito, uma vontade interna, uma vontade profunda de nos melhorarmos, de buscarmos esse autoconhecimento. E ele vai nos falar de uma vontade inteligente. E quando ele fala da vontade inteligente, ele traz junto com a vontade a inteligência, né? E ele diz que a vontade é esse movimento que a gente faz de querer buscar, como estamos fazendo hoje, né? Viemos até aqui, esse friozinho, com uma chuvinha, mas a vontade nos trouxe até aqui. E a inteligência nos mostra o caminho. A gente já evoluiu tanto, né, na ciência, no intelecto, que a nossa inteligência nos dá suporte para escolhermos o caminho. E a vontade nos faz trilhar. Então, sempre que a gente fala de vontade, é uma vontade inteligente, aliada à inteligência. Nem sempre só a vontade dá conta aqui no mundo material. Nós temos à nossa volta muitas distrações, muito apego ainda à matéria. E aí vem essa inteligência proporcionada, né, para que nós possamos escolher.
uma outra ferramenta para nos auxiliar, que também é aclarada pela inteligência, que é a ciência. Nós temos profissionais que se dedicam a auxiliar outras pessoas a se melhorarem. Profissionais terrenos, psicólogos, médicos, estão aqui para nos auxiliar a cuidar da nossa saúde. Bom, então até aqui a gente conversou um pouquinho que as respostas estão dentro, não fora. Nós entendemos que a gente precisa se conhecer para conhecer os nossos impulsos, conhecer os nossos, as nossas vontades, os nossos valores, os nossos sentimentos. A gente precisa se conhecer para saber qual que é o nosso ponto de desequilíbrio, quais são, Quais são os pontos em que eu tenho que vigiar meu pensamento para não tropeçar, para que a gente não se coloque em algumas armadilhas que são prejudiciais para nós mesmos. E aí a gente consegue concluir que o autoconhecimento é um processo de libertação. Trata-se de uma oportunidade de nós nos reconhecermos intimamente. Permite a identificação das nossas barreiras, dos nossos amores, das nossas dores. E sempre nos auxiliando no nosso processo de evolução e de melhoramento. Todas nós aqui encarnados somos passíveis de erro, Estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, a todo momento, o mundo material nos convida a determinadas provas. O nosso espírito vem, nós temos cada uma suas provas particulares que precisamos enfrentar para nos melhorar, para superá-las. E nós temos a possibilidade de progredir sempre. Esse é o nosso objetivo, o objetivo de todo espírito, progredir. E nós vamos, todos, cada um a seu tempo. Às vezes a gente demora um pouquinho mais, às vezes tem uns que conseguem, se manter firme na caminhada, mas todos iremos um dia. E aí, quando a gente entende isso, que todos nós somos passíveis de erros aqui quando encarnados, a gente começa a pensar um pouquinho em auto-perdão, Nos perdoarmos, tudo bem, eu errei, mas eu vou consertar, Amanhã é um novo dia. Revisitei meus pensamentos hoje, amanhã temos a oportunidade de fazer diferente. E assim, a gente consegue entender algumas palavras muito complexas trazidas pelo Mestre, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí cada um busca dentro de si a sua verdade. Amigos, hoje a gente veio refletir então sobre conhecer-se para bem viver. Até o momento a gente falou um pouquinho sobre autoconhecimento, mas e o bem viver? O que é bem viver? Será que o bem viver é comum a todos? Ou será que de novo essa resposta está dentro de cada um e não fora? Tendo em vista que nós somos espíritos diferentes, com missões diferentes, cada um pode encontrar o seu bem viver. Cada um está num estágio diferente de evolução, seu próprio estágio. Como a gente comentou, todos vão evoluir, mas cada um na sua velocidade, no seu tempo. Então, o bem viver é seguirmos o Mestre, os ensinamentos, praticarmos o bem, a caridade. Kardec nos lembra: fora da caridade não há salvação. Nós temos Jesus, que nos deixou o maior ensinamento: amar o próximo como a si mesmo. Então a gente busca esse amor próprio para conseguirmos amar o nosso próximo,
E esse é o movimento que nós estamos buscando. Bom, todos esses caminhos nos levam ao amor, seja o amor ao próximo quanto ao amor próprio. Então, esse é o nosso bem viver. O autoconhecimento nos proporciona esse bem viver. Aceitar quem nós somos, aceitar quem os outros são, aceitar que cada um tem o seu tempo. Alguns irmãos são mais atrapalhados do que outros. E a gente está aqui para se ajudar, né? E eu queria trazer para a gente refletir um pouquinho um texto que ele não é espírita. Ele foi tirado do blog, do site, do CVV, é o Centro de Valorização Animal. E por que eu trouxe ele? Pesquisando um pouquinho mais sobre o CVV, me deparei com esse texto. E aí eu vou trazer dois, esse do CVV e um outro da Ensino Espírita, da Joana de Anjos, e vocês vão identificar a semelhança. Então eu vou ler aqui para nós. O título é: Com que óculos você enxerga o mundo? Muitas pessoas utilizam óculos de grau para enxergar melhor. Outros não precisam do par de lentes e enxergam super bem. Mas e se a gente pudesse usar os óculos nos olhos da alma? Essa metáfora é uma forma de dizer que nós podemos ver muito mais do que estamos acostumados. A pressa do dia a dia e os inúmeros afazeres que dominam a nossa rotina podem dificultar uma visão mais nítida da realidade que nos cerca. Quantas vezes você conseguiu ver um morador de rua na calçada? Ou um idoso atravessando a rua com dificuldade? No trabalho, quantas vezes você viu um colega calado e introspectivo? Em casa, você já percebeu o olhar tristonho e enfadonho de algum familiar? É possível que muitas das vezes você não tenha prestado atenção nessas situações ou achou que estava tudo bem. Porém, muitas pessoas demonstram seus sentimentos de alguma maneira e estamos geralmente com a visão embaçada para enxergar. Geralmente, quem utiliza óculos tem duas opções a fazer quando alguma coisa prejudica a visão: limpa as lentes ou vai ao médico ver se o grau aumentou. E agora com os óculos da alma, o que é possível fazer? Uma alternativa é o conserto de alguma parte dos óculos que está frouxa ou fora do lugar. Com as ferramentas necessárias, podemos fazer mudanças profundas. Um ajuste na capacidade de sentir empatia, uma apertada no parafuso da solidariedade e um pingo de cola na abertura para a disponibilidade. São concertos que podem melhorar a nossa forma de enxergar. O importante é saber que, se percebemos que nossos óculos não estão bons, podemos ajustar quantas vezes for necessário até que nos seja confortável. O autor é Felipe, do curso virtual do CVV. Então, amigos, alguma coisa aqui lhe parece familiar com o que a gente estudou hoje? Que a gente vem estudando? Né? As ferramentas utilizadas que ele citou aqui para ajustar o óculos da alma, não nos relembra Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo? Não nos lembra Kardec, fora da caridade, não há salvação? Não nos lembra Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. E esse não é um texto espírita. É um texto de auxílio. De auxílio para quem necessita de uma escuta, de uma conversa. E quantas vezes nós não necessitamos dessa conversa? E aí a gente tem aqui na casa, nos trabalhos. E nós temos, para aquele amigo que não é espírita, que não gostaria de vir, nós temos o CVV.
esse centro de auxílio, de escuta. E aí o segundo texto que eu trouxe para nós, vou tentar ler rapidinho, é o texto Momentos de Felicidade. É do livro Momentos de Felicidade, da Joana de Ângeles, escrita pelo Divaldo. E aí no item 12 é o texto Janelas da Alma. O sentimento e a emoção normalmente se transformam em lentes que filtram os acontecimentos, dando-lhes cor e conotação próprias. De acordo com a estrutura e o momento psicológico, os fatos passam a ter a significação que nem sempre corresponde à realidade. Quem se utiliza de óculos escuros, mesmo diante da claridade solar, passa diante dos olhos a luz com menos intensidade. Variando a cor das lentes, com tonalidade correspondente, desfilarão diante dos olhos as cenas. Na área do relacionamento humano, as ocorrências também assumem contornos de acordo com o estado da alma das pessoas envolvidas. É urgente, portanto, a necessidade de conduzir os sentimentos de modo a equilibrar os fatos em relação a eles. Uma atitude sensata é abrir as janelas da alma, a fim de observar bem os sucessos da caminhada humana. De acordo com a dimensão e o tipo de abertura, será possível observar a vida e vivê-la de forma agradável. Como a gente comentou, o nosso bem viver está dentro, mesmo nos momentos mais difíceis. Há quem abra as janelas da alma para deixar que se externem as impressões negativas, facultando o uso das lentes escuras, que a tudo sombreiam um toque pessimista de censura e de reclamação. Coloca nas tuas janelas o amor, a bondade, a compaixão, a ternura, a fim de acompanhares o mundo e o seu cortejo de ocorrências. O amor te facultará a ampliar o círculo de afetividade, abençoando os teus amigos com a cortesia, os estímulos encorajadores e a tranquilidade. A bondade irrigará de esperança os corações ressequidos pelo sofrimento e as emoções despedaçadas pela aflição que te assegue. O perdão constituirá a tua força revigoradora, colocando a benefício do delinquente, do mal, do alucinado que te busca. A ternura esprairá o perfume reconfortante da tua afabilidade, levantando os caídos e segurando os tropeços, de modo a impedir-lhes a queda. As janelas da alma são espaços felizes para que se espalhe a luz e se realize a comunhão com o bem. Então, amigos, esses dois textos também nos trazem dicas, né? Assim como Santo Agostinho, a gente não tem uma receita de bolo que serve para todo mundo, mas a gente tem temperos, ingredientes que podem auxiliar nessa busca. Essa busca interna de auto-amor, de auto-perdão, com paciência para entender o nosso tempo, isso é importante também, e sempre aclarados pela doutrina espírita, que é consoladora, onde sempre que buscarmos esse consolo, nela encontraremos. Então, amigos, era isso que eu tinha para compartilhar dos meus estudos. E fico à disposição depois no final, se a gente tiver alguma questão. Então, amigos, muito obrigada. Tenham todos uma noite de muita luz e boa sorte na sua jornada de autoconhecimento.